Olha só, finalizando aqui a arrumação nos cabelos para ir lá pro estúdio e começar mais um Pode Mais Brasil, que hoje tá incrível. O que teremos? O especialista em previdência da Gabarra Advocacia, Christopher Vieira, que vai falar sobre mitos que circulam aí quando o assunto é aposentadoria. Também a terapeuta Luísa Brandão, que vai falar sobre os hiperestímulos, esse impacto, né, na nossa vida, na saúde emocional, e também sobre terapia sonora. Interessante, né? Fora isso, muitas outras dicas. Vamos lá encontrar os convidados. Começando o Pode Mais Brasil, e olha essa mesa! Já promete esse episódio, né? Aqui comigo a terapeuta Luísa Brandão. Ela é especialista em terapia sonora. Já ouviu falar? Não? Vai saber tudo agora. Obrigada, Luísa, pela sua presença. Vamos começar, obrigada, porque aqui, né, a gente vai falar de muitos estímulos, assim, a gente tá na internet. Tempo é dinheiro, é movimento. Mas vamos lá, sim. Pegando esse gancho, a gente tá sendo hiperestimulados o tempo todo. Sim, o tempo inteiro. E isso afeta o nosso emocional, a nossa longevidade, a gente nem para pra pensar, né? Sim. Primeiro, já dá uns exemplos aí de estímulos que a gente tá... A gente recebe estímulo o tempo inteiro, então... às vezes a gente tá ali focado numa atividade, por exemplo, do trabalho, e a gente já tem aquele reloginho que tá falando pra gente o tempo inteiro fazer uma outra coisa, levando a nossa mente sempre para um outro estado que não é o estado presente. E esses estímulos são diversos, né? Então, por exemplo, eu tô ali rolando o meu feed do Instagram, da rede social, e em um tempo que eu tô ali rindo de uma piada, logo depois de 5 segundos... 5 segundos eu tô... lidando com uma tragédia, lidando com uma questão mais triste. Então, o nosso corpo, ele gasta uma energia enorme para fazer essas conexões, né? E aí é muito estímulo o tempo inteiro. E automaticamente isso vai interferir no nosso emocional, porque o nosso corpo entra num estado de alerta. Por exemplo, uma ansiedade? Isso, porque quando a gente tem esses estímulos, né, o nosso corpo, né, vai gastar essa energia e nós vamos entrar nesse lugar o nosso corpo, ele tem um lugar que chama um sistema de luta e fuga. Luta e fuga. Exato. Que é quando a gente está no estresse crônico ali excessivo, ele entra nesse estado onde a gente pensa só com o nosso córtex pré-frontal, que é um lugar de reação, um tempo inteiro reagindo. É como se a gente não soubesse meio que identificar o que é uma coisa que causa em nós. Pode causar alguma aflição, pode causar algum... né? A gente está se protegendo ali. E aí esse corpo, ele vai ficar somente reagindo. E aí quando a gente tem esse hiperestímulo, esse lugar sempre de estresse, muitas reações no nosso, reações confusas, o nosso corpo vai entrando no lugar de ansiedade, no lugar de medo. Eu sei que esse nem é nosso tema, mas eu já tô aqui pensando, né? Quem é mãe, as nossas crianças depois vai falar, ai, que tela, né? Como não faz mal? Olha isso, faz, né? Desde que nasce já aí... Faz porque as cores das telas são diferentes, os desenhos são sempre muito estimulados. Então, e é esse lugar de outro estado, né? Sempre num outro estado. Sempre várias emoções, às vezes num só desenho ou numa só postagem, né? E as distrações também, porque a gente tá lá pra fazer uma coisa, um trabalho, de repente você perde o foco, né? E a gente acha que isso não atrapalha, mas pensa, você tá ali lendo um processo de um trabalho de advogado, por exemplo. Você tá lendo aquilo, de repente pode ser beba água, mas o seu foco central desvia. Não tem jeito. Inteiro, você entende que o tempo inteiro a gente está sendo convidado a sair do estado de presença? Ai, que cansativo. Sim, né? Exato. Nossa, assim, então, quais sinais que mostram pra gente que de repente a gente tá tendo esse impacto negativo na mente? O corpo fala, a mente fala, a gente consegue ter um termômetro? Eu sempre gosto de falar que o nosso corpo é um excelente mapa. Então ele vai dar vários sinais antes das situações acontecerem. Porém, quando a gente está naquele sisteminha de luta e fuga e a gente está pensando só com essa reação, a gente ignora um monte de sinais. Com certeza. Eu tenho várias clientes que chegam, por exemplo, às 6 da tarde ali na minha sessão, e é a segunda vez que ela tá indo no banheiro e ela nem percebeu que ela não foi no banheiro, que ela não bebeu água, que ela tá ali o tempo inteiro na mesma posição.
Então entende que a gente ignora esses pequenos atos, esses pequenos cuidados e o nosso corpo vai respondendo. Como que esse corpo responde? Ele responde ali com uma confusão mental, com uma dificuldade de concretizar raciocínio. Falta de memória. Falta de memória. Ai, vou mandar ela parar, não vou entrar debaixo da mesa. A gente fica com o nosso, por exemplo, o sistema autoimune acaba sendo atingido, nossos hormônios, né? Sim, nós mulheres o tempo inteiro. Enlouquecidos. Exato. Então, assim, a tensão muscular é algo que o corpo traz muito, a região de mandíbula, a região de trapézio. É mais, assim, mais fácil, assim, de essas percepções são uma das primeiras percepções. E aí depois a gente tem outras, gastrite, enxaqueca, porque a gente vai somatizando. Vocês são a favor de eu colocar um checklist aí? Se você for, curta, comenta. Se você está com insônia, check. Gente, se eu for fazer isso, Sim. eu vou dar check. Você foi falando aí, eu falei, gastrite, insônia, falta de memória. E você sabe... Nossa, mas eu não me orgulho disso não, mas eu tô me cuidando. E você sabe, Lilian, que hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que tem o TDAH justamente por estar vivendo uma vida disfuncional. Porque os sintomas são muito iguais. Mas não necessariamente, eu já pensei, não necessariamente é o TDAH. Sim, não, é o estresse, é esse estímulo constante. O nosso cérebro não foi feito para estar em constante estímulo. Aí eu já ouvi falar muito sobre fazer pausas conscientes. Sim. Mas o que é isso? E que é esse equilíbrio que traz? Porque na teoria é fácil, é lindo, né? Sim. Faça pausas conscientes. Eu gosto que você trouxe uma questão muito legal, porque eu gosto mesmo que a gente traga pra vida. Porque quando a gente fica num lugar de trazer o bem-estar, de trazer o autocuidado para um espaço onde eu preciso de tempo, onde eu preciso de muita coisa, isso não fica plausível, né? Como que eu falo pra você que é mãe, que você tem que ter várias pausas no dia? É diferente pra mim que sou solteira, que moro sozinha. Então, como você pode trazer essas pausas pro seu dia a dia, né? E quais são essas pausas? Por que a pausa é importante? Primeiro, vamos ressaltar isso. A pausa é importante porque ela dá para o nosso corpo um espaço para se reorganizar. Logo quando a gente dá essa pausa, a gente trabalha com o nosso sistema, que é o sistema parasimpático, que é responsável por este relaxamento, né? Então, como eu vou trazer para a realidade essas pausas? Como eu vou me regular no dia a dia? Me organizar. Luísa, que pausas são essas? É entre um podcast e outro, uma gravação e outra, eu parar e respirar 3 vezes. Consciente. Tudo que eu trago, o estado de presença, tudo que eu trago pra aqui agora, eu vou estar fazendo uma pausa. Não deu pra eu fazer essa pausa. Focar na minha respiração. Focar no agora, respirar. Sentir o ar entrando, sentir o ar saindo. Ele entra frio, ele sai mais quente. Quanto mais você traz riqueza de detalhes para o momento agora, você consegue ter essa pausa. Não deu tempo no podcast, tô indo almoçar. Eu vou deixar meu telefone de lado e eu vou almoçar consciente? Eu vou olhar para o alimento, eu vou sentir o gosto de cada alimento, a textura. Isso é estado de presença. Mas é claro que a gente atropela. Eu vou falar uma coisa, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas conversando aqui me veio à mente. Tava mais em alta, agora não tanto, aqueles livrinhos de colorir, né? Tanto pra criança, né? Bobbie Goods, e tem uns também pra adultos, né? E aí eu acabei comprando pra Olivia, minha filha, mas eu acho que eu gostei mais do que ela. Eu brincava com ela de parar, colorir, escolher a cor ali. E aí depois eu fui pensando, por que eu gostei tanto? Eu acho que foi um momento era um momento que eu me desligava, me desconectava da loucura e focava ali em colorir o desenho, em escolher a cor, naquela coisa lúdica. Exato. Pra mim era uma pausa. Não ser consciente, mas me fazia bem, entendeu? E quando a gente traz o desenho, por exemplo, tudo que é arte, tudo que é muito lúdico é muito benéfico pra nós. Adoro. Quando a gente traz a arte, por exemplo, um desenho, ele traz ordem. O cérebro ama o que é ordem. Por isso que às vezes é tão legal a gente falar, você tá tão preocupado ali no externo em resolver outras coisas, mas você não arruma a organização da sua casa. Lu. Você não traz pro espaço que você tá ali todo dia uma ordem. Que é tão importante. Então o desenho, ele entra nesse lugar, além das cores, né? Que estimulam várias coisas. É muito bacana. De ordem.
tudo que é estado de presença vai te trazer um momento de pausa. Porque você não consegue fazer um treino, por exemplo, sem estar focado no treino. É isso. Senão você vai ter uma lesão, né? Então tudo, um desenho mesmo, você pode até no começo estar pensando em várias coisas. Num determinado tempo, o seu cérebro entra no automático. Porque eu não quero borrar, porque eu quero escolher a cor que combina aqui e ali. Exato. Na harmonia daquilo. Por favor, né? É libriana. Isso que eu ia falar, libriana, gosta de glamour, de muita ordem. Harmonia, muita ordem, meu bem. Ô, Lu, agora algo que eu tô encantada e eu queria que a gente entrasse nesse assunto. Terapia sonora, que é a sua especialidade. Olha isso daqui. A Lu falou assim, posso levar as taças? Eu pensei na taça de cristal fazendo... Elas também, as taças, aquelas cristais também. De pegar água assim, ó. Ah, sim. E a gente diz assim, sabe? Você sabe que é uma frequência, né? Então, também é uma olha, frequência. Gente, tá vendo? Eu sou cultura. Aquela de vinho, assim, principalmente. Aquela com cheia, então. Ai, gente. Foco, concentração aqui, ó, as distrações. Mas é porque são chamadas taças. Isso. São instrumentos? Essas são as taças tibetanas, né? Que é o carrilhão. Nós temos vários instrumentos que trabalham com frequência. Você falou de taça de cristal, eu pensei que você estava falando de uma outra taça, porque também existe algumas taças de cristal. Para terapias. Para terapia. Então a gente utiliza esses instrumentos terapêuticos para trazer sensação de bem-estar para o nosso corpo. Luísa, o que é essa terapia sonora? O que ela faz? Na prática. Na prática. O som, nosso corpo sente o som através da nossa pele, do sistema. Nós somos 70% de água, então quando a gente tem contato com a vibração sonora, o nosso corpo dentro está todo em vibração e reagindo a isso. E aí, ele trabalha direto no nosso sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. E quando a gente é exposto a essas frequências, o nosso corpo, o nosso cérebro diminui a onda cerebral. Então ele traz para o nosso corpo a alfa e teta, que é aquele espaço, sabe quando você está quase dormindo? Aí você não sabe se dormiu. Esse estado de relaxamento ele traz. E por que é tão benéfico? Porque o nosso corpo precisa desse espaço para se sentir seguro, para poder expressar as emoções. E o som, como age no sistema límbico, ele vai trazer essas emoções para fora. É muito comum em sessão os nossos clientes, por exemplo, às vezes chorar. Por isso que é uma terapia. Por isso que é uma terapia, porque o nosso corpo guarda os registros emocionais. A maioria das doenças são somatoemocionais. Sim. Então, quando a gente guarda uma raiva, por exemplo, ela pode atingir nosso estômago, ela pode atingir uma garganta, porque eu não falei, porque eu não expressei. Ela pode me dar uma enxaqueca, porque eu fiquei com raiva, eu queria xingar, eu não xinguei. Sim. E aí eu travo toda essa região. Então, o nosso corpo, ele guarda muita memória. E aí os sons, ele vai agir diretamente nesse lugar, trazendo pra fora o que a gente precisa. pode ouvir? Claro! Você põe pertinho do seu microfone. Vou trazer com essa aqui, que ela traz um som mais. Isso. Essas taças a gente utiliza sobre o corpo. Demais. E é o lance do vibrar, né? É o vibrar. Quando eu trago uma outra... Aqui a gente tem uma frequência sendo trabalhada. É que não dá pra perceber, mas a vibração tá vindo inteira. Incrível. No corpo. E esse eles são os sininhos, ó. Nossa, isso me leva pra um lugar mágico. Você sabe que tem muitas pessoas que trazem pra nós, assim, um lugar de... caixinha de música. Pra mim é floresta com fado. Floresta com fado, exato. Imediato o lugar, né? Eu já vejo. Uma varanda no meio da natureza. Que delícia. E eu no começo eu falei sobre as crianças, nosso tempo tá acabando, mas só pra saber, criança pode fazer esse tipo de terapia ou ainda não? Pode e deve fazer. Olha. A gente utiliza bastante a terapia sonora pra ansiedade. Olha. Porque a criança às vezes não sabe lidar, né? Muito ainda. Claro. Às vezes não, quase nunca sabe lidar ali com a emoção, porque ela tá aprendendo. Então sim, também criança pode viver essa experiência. Uma última dica, uma mensagem pra quem quer viver mais e melhor, que eu já adorei aprender muito hoje.
Eu acho que não existe a gente falar de longevidade, a gente falar de bem-estar, sem a gente falar de processo de autoconhecimento. Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente se conhece, quando você sabe o seu ponto fraco e seu ponto forte, né? Suas coisas funcionais e as coisas não tão funcionais, você tem poder. Lidar com as suas fraquezas é trazer poder para a sua vida. Eu gosto muito de trazer o lugar de encontre seu próprio ritmo, encontre seu eixo. Porque a vida, ela é caos e equilíbrio. Equilíbrio não é ausência de caos. É saber lidar, como você passa por isso. Então, como que você traz para sua vida, né, esse lugar onde você lida com esse caos que é a vida, com essas coisas boas e ruins? O autoconhecimento vai te ensinar muito esse lugar. Hoje a gente vê várias profissionais com questões, por exemplo, de pessoas com dificuldade de gestão emocional, que é saber onde é meu espaço de expressar as minhas emoções, onde eu posso trazer, onde eu tenho que prender mais, onde tem que ser mais rígido, onde eu tenho que soltar. Então, pra mim, o primeiro passo... Buscar esse autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento, gente. E assim, cada vez mais a gente tá precisando, porque o mundo, ele tira a gente o tempo inteiro do eixo. Adorei. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha só, vou encerrar reforçando algo que a Luísa falou e eu sempre digo aqui no Pode Mais. Quem tem informação tem escolha, tem poder. Então, que nem ela falou, se você faz esse, né, tem esse autoconhecimento, sabe qual é a sua fraqueza, qual que é seu ponto forte, você pode escolher, você pode traçar, e é assim para tudo na nossa vida. Se você se instrui, tem informação, se você aprende, abre um leque de oportunidades para você conduzir a sua vida da melhor maneira possível. Já volto com mais entrevista, agora um break, e é lógico que eu vou querer tocar isso daqui daqui a pouco. Posso? Pode, lógico. Vou te chutar. Nossa, é pesada? Eu falei, por isso que fica sobre o corpo. Sente a vibração dela. Pode tocar mais forte. Ai, que gostoso sentir. Toca mais forte. Henrique, vem pôr a cabeça aqui dentro. Ai, agora foi mais forte. É isso mesmo. Essa musical já faz um do, ré, mi, fá, fá. Isso, Brasil! Quem toca piano toca qualquer instrumento. Verdade. Adorei! Olá, eu sou Rafael Gabarra, esse aqui é o meu livro, Meu INSS Uma Ova. O que você vai encontrar dentro desse livro? Bom, para começar, a essência de todo o livro. A cada mês que passa, o seu futuro está sendo silenciosamente roubado. Qual que é o grande objetivo desse livro? É fazer com que você entenda que se você não tomar uma decisão agora e aplicar adequadamente os recursos, o dinheiro que você ganha com o seu trabalho, quando você deixar de ter condições de trabalhar, por uma doença, por um acidente, porque você ficou velho e todos nós ficaremos, você não conseguirá se manter e manter sua família sem planejamento. Você precisa se planejar. E aqui eu tenho o passo a passo, como você vai fazer isso, como você vai ter uma velhice digna, a sua família, envelhecer dignamente e poder usufruir da melhor idade, colhendo frutos daquele trabalho que você desempenhou durante toda a sua vida. A primeira parte do livro, então, a gente acaba mostrando a realidade para você. Eu digo o que? Abrindo a cortina do INSS, te mostrando o bastidor do INSS. Por que que você tem uma ilusão de que o INSS vai te sustentar no futuro? Né? Por que que isso é um grande engano? Né? E aí eu te pergunto, você vai trabalhar até morrer? INSS em números, como que você está sendo prejudicado sem nem saber? Não é? A segunda parte do livro, a gente entende o sistema, então eu te abro a cortina dele, te dou um choque de realidade, você compreende o que de fato está envolvido nesse grande jogo, te faço entender o sistema na parte 2, né? Como funciona o INSS, por que ele não funciona para você da forma que você está achando que ele vai funcionar, né? O sistema está engasgado, essa sucessão de reformas previdenciárias descomprometidas com o trabalhador, gerou uma grande anomalia previdenciária no sistema brasileiro, né?
Os 5 mitos, eu trago aqui 5 mitos sobre a aposentadoria. O meu INSS, o que você precisa saber e ninguém te conta. E por fim, a parte 3 do livro, eu te ajudo a traçar um plano de fuga. Mas fuga do quê, Gabarra? Fuga desse sistema que você acredita que vai te sustentar na velhice, mas não vai. Você precisa fugir dessa sua crença e compreender que é hoje que você precisa alocar adequadamente os seus recursos, o dinheiro proveniente do seu trabalho. Hoje, alocações adequadas desse recurso, para que no futuro você possa desfrutar do rendimento desses recursos ou de uma aposentadoria pública, de uma aposentadoria privada e com a soma de todos esses investimentos você possa usufruir de uma velhice digna, você e sua família. Então no plano de fuga eu te desenho aqui como que você vai parar de depender exclusivamente do INSS, né? O seu guia de sobrevivência. Eu tento aqui traçar com você a nova mentalidade para que você não morra trabalhando. O capítulo 10, ele constrói a sua aposentadoria e te mostra como que você vai usar o sistema do INSS como um investimento. Não é? Sim, você leu certo. Como que você vai usar o INSS como um investimento para o seu futuro? É possível. Te conto algumas histórias reais, né, que nós vivenciamos ao longo desses 20 anos de carreira. E no fim, no capítulo 12º, nós colocamos aqui direto ao ponto, guias práticos de como que você vai jogar esse jogo. Olha só, trocando em miúdos, eu espero ser teu técnico nesse jogo. Eu espero que meus 20 anos de experiência lidando exclusivamente com o sistema previdenciário brasileiro e internacional, que você possa usufruir dessa experiência, você, trabalhador, e traçar o seu plano de fuga, o seu plano de aposentadoria. Olha só outra coisa importante, quando eu falo aposentadoria, a gente precisa ampliar esse conceito. A aposentadoria que eu quero que você tenha é a soma de investimentos que vão gerar receitas futuras passivas. E é isso tudo que compõe a sua aposentadoria. Aposentadoria, lato sensu que eu chamo, é o momento que você descansa, que você trabalha se você quiser. E não como eu observo todos os dias, pessoas que aposentam, mas são obrigadas a continuar trabalhando. Porque a aposentadoria do INSS, ela não vai pagar nem o seu mercado do mês, não é? Não imagine que você será bancado pelo governo, como no passado chegou a ser. Olha só, eu acho que os nossos pais, talvez nossos avós, eles podiam confiar no sistema público de previdência. Você sabe, o seu avô morreu ganhando uma aposentadoria que sustentava ele e a família dele. Mas não acredite que essa é a mesma realidade de hoje. Nossa geração, daqui em diante, se você tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, enfim, você não vai poder contar com o INSS para manter o seu padrão de vida, para te garantir um descanso remunerado confortável. Não, você não pode confiar nesse sistema que te vende isso, mas que na prática não é assim. Então aqui, né, no terceiro, na parte 3 do livro, nós vamos traçar junto como que é a estratégia para você fugir disso tudo e garantir, quanto antes, uma renda passiva, um futuro garantido de descanso, tranquilidade, lazer, que são princípios constitucionais. Todo ser humano, ele precisa, em um dado momento, descansar. E se você não entender que o INSS não é seu, não é meu e nem de nenhum governante de plantão, e traçar o seu plano de aposentadoria, você não vai descansar. Quando o assunto é INSS, todo mundo tem um amigo que entende tudo do assunto, mas é aí que mora o perigo. Por isso, trouxe mais uma vez aqui o especialista no assunto, Christopher Vieira, que vai desvendar alguns mitos aí pra gente. Mas antes, eu quero saber, no escritório, na sua carreira, que você vê, o que você já viu ou ouviu de mais absurdo quando o assunto é INSS, Christopher? Olha, sempre tem aquela pessoa assim, 90% das vezes dos clientes que a gente atende, o clássico é, nossa, fulano de tal me disse tal coisa, olha, eu vi lá que eu tenho direito àquilo,
Olha, me disseram que eu tenho, que eu consigo, me disseram que é direito meu, eu tenho que ganhar. E isso é o maior absurdo que a gente ouve todas as vezes. Porque às vezes a pessoa não tem aquela informação bem trabalhada, ela vem com ouviu daqui, ouviu dali, para um vizinho funcionou, não quer dizer que funciona para ela. O que funciona para um às vezes não é para outro, né? Então isso é o maior, a desinformação é o principal. Aí que a pessoa chega com esse discurso, então tá, vamos lá. Exatamente, a gente precisa, explicar. Primeiro passo, a gente precisa desarmar essa pessoa, cortar esses paradigmas dela, pra gente tentar ir desvendando essas dúvidas, essas certezas na maioria das vezes que ela tem, né? Quebrando isso, fazer ela ouvir, né? Bom, vamos lá então. Eu vou falar a primeira frase, você me fala assim, é mito mesmo e explica, ok? Vamos aqui, lá. ó, separei pra você. INSS sempre erra, então nem adianta pedir. E aí? Isso é sempre um mito. A gente ouve muito, né? Nossa, sempre eu vou pedir um benefício, o INSS erra, meu colega, meu vizinho pediu, o INSS errou, não calculou. Então, o que é importante? O INSS hoje é um sistema complexo, muito grande. Então, a gente tem milhares de regras de benefício, as formas de analisar, e tudo isso, naturalmente, aumenta as chances de erro. Mas não quer dizer que o INSS sempre vai errar. Isso, quando a gente fala, o INSS sempre erra, a gente gera dois sentimentos no povo. Olha, não vou nem pedir, porque o INSS vai errar, então não vou nem ir atrás, não vou ter essa dor de cabeça. Isso é um ponto que gera uma situação ruim, porque às vezes a pessoa tem o direito e só dela pedir, o INSS já vai conceder. Pode ser que num primeiro momento ele eventualmente erre o cálculo, o valor, mas é para isso que a gente tem ali depois as revisões para corrigir eventual distorção. Mas é importante o pedido, porque às vezes a pessoa não pede e aquela data do pedido gera efeitos para ela financeiros significativos. Perde dinheiro. E aí ela perde dinheiro, porque ela não marcou aquela data, deixou para correr atrás só lá na frente e perdeu ali anos de dinheiro que poderia ter recebido e não vai receber por uma desinformação como essa. Nessa primeira questão que a gente trouxe, já passou pela minha cabeça como é importante ter informação, né? Qual que é a data correta? Quando é que eu vou lá pedir? Já começa por aí. Outro assunto. Tem no livro do Dr. Gabarra também, viu? Ó, outra coisa que eu separei aqui. Se eu contribuir com o mínimo, beleza? Tô garantida? Pode ser assim? Em regra, poderia ser. Mas é um mito a pessoa achar que só porque contribuiu no mínimo, ela tá garantida, tá tudo certo, a vida dela tá uma beleza. Tudo depende do perfil da pessoa, o que para ela é interessante. Às vezes para um é interessante o mínimo, para outro não. Então, começar desde o começo. Estou já recolhendo no mínimo, sempre recolhi o mínimo, para mim já está tudo certo. Às vezes você chega lá na frente e não é o que você precisa para aposentadoria. Então, o mínimo, em alguns casos, vai ser interessante. Em outros, caso a caso, é importante a gente aumentar a contribuição para manter uma média melhor, ter uma aposentadoria com valor um pouco melhor do que o mínimo. Quem aposenta hoje com o mínimo, vai aposentar com o mínimo. E hoje a gente sabe que a realidade do Brasil é que o mínimo não supre nada. Então, se a sua realidade é essa, olha, eu quero aposentar com o mínimo, vou sofrer com o mínimo, pode recolher com o mínimo a vida inteira. Se a pessoa começou recolhendo com o mínimo, mas tem vontade de aposentar recebendo mais, em algum determinado momento, ela pode mudar isso, ou ela vai perder dinheiro porque tem tanta reforma, né? Ela fala, nossa, ainda tá cedo, vai demorar para eu aposentar. Começo agora, né? Continuo com o mínimo. É o que a gente sempre fala, entender a regra do jogo é saber jogar com as regras que estão postas e você conseguir se organizar da melhor forma possível. Quem já começou no mínimo, pode a qualquer momento alterar esse recolhimento, mas é importante fazer de uma maneira planejada. Se você faz sem nenhuma estratégia, contribuo agora no mínimo, depois eu contribuo no máximo, aí ficou difícil as coisas, eu voltei pro mínimo. Essa desorganização não é vantajosa. Então, tudo que a gente faz, inclusive na vida, não dá para fazer de qualquer jeito. A gente tem que parar, pensar e achar um jeito de fazer aquilo da melhor forma possível. Com a Previdência é a mesma coisa. Você precisa sentar, entender sua situação financeira atual, montar um plano estratégico para aquele alvo que você vê lá no futuro. Olha, como eu quero me aposentar? Quero me aposentar com qualidade, quero me aposentar bem. O INSS vai ser minha principal fonte de renda? Não vai ser. Eu vou ter outras fontes de renda. Como eu vou dividir meu patrimônio, meus investimentos para alcançar esse resultado? Então, recolher pelo mínimo pode ser interessante num primeiro momento,
mas eu quero no INSS uma renda maior. Então vamos ver quanto você precisa aumentar e de que maneira, por quanto tempo. Isso tudo é importante para que você possa depois lá na frente aposentar com qualidade. Então já vou aproveitar para o terceiro mito que eu anotei aqui, que eu acho que tem a ver. Sou jovem, então não preciso me preocupar com previdência agora, deixa para depois. Esse é o maior mito de todos. Porque a pessoa começa agora no mercado de trabalho e fala, vixe, com as regras que estão aí, eu vou morrer e não vou me aposentar. É o que todo mundo fala hoje, olha, se você aposentou, legal para você, porque eu não vou aposentar e meus filhos quem dirá. Com 3 meses de idade, acabou de nascer, já vou ter que pôr para trabalhar, porque senão não aposenta. Mas aí é que está o grande erro. A pessoa que pensa assim, não se organiza. E por ser jovem, ela é a que tem o melhor cenário possível nas mãos, que é o quê? Se antecipar e calcular, planejar tudo isso com a maior antecedência possível. E planejar a aposentadoria não é você ficar ali bitolado todo dia fazendo conta, cálculo. Se planejar é você entender, igual nós falamos agora, qual é a sua expectativa lá no futuro de aposentar. Quero me aposentar bem, não quero, vou depender só do INSS ou não. Porque assim, o futuro, ele tem várias portas abertas. Então o jovem que está começando agora, ele ainda não tem a certeza para que caminho ele vai, que faculdade eventualmente vai fazer, ou se ele já começou no mercado de trabalho com alguma faculdade. Ele tem várias portas que hoje ele está numa situação mais simples, mas dali a pouco ele muda o grau dele de vida e passa a ganhar muito dinheiro, então não vai depender só da Previdência. Mas essa organização, quanto mais cedo possível, melhor ele vai ter e vai chegar com as cartas do jogo muito bem mais distribuídas, bem melhor organizada, sem correr riscos. O advogado ajuda nisso, nesse planejamento? Sempre vai ser um auxílio, uma pessoa que você vai ter ali para contar por toda essa sua trajetória. Hoje, advogados especialistas em direito previdenciário são as pessoas que vão conseguir sentar e te explicar quais são as regras do jogo, como elas funcionam, qual é a melhor forma de utilizar elas ao seu favor. Porque hoje, qualquer pessoa que sentar para ler vai achar na internet alguma informação. Só que nós temos hoje milhares de regras, vários detalhes, contribuições. São várias formas de se contribuir. Nós temos contribuições como MEI, como facultativo, autônomo. Eu estava vendo, servidor público. E aí, vai se aposentar como? Tem alguns caminhos ali também. Tem também. Né? Então, assim, a gente tem servidor, tem o seletista que já é contribuinte obrigatório. Então, são várias formas que às vezes a pessoa fica confusa, fica com medo e se perde e fala, olha, eu não vou nem ir atrás disso. É muita informação, é muita regra, eu não vou conseguir sozinha me organizar a minha previdência, organizar minha vida para eu me aposentar com qualidade. E aí é nessa hora que nós advogados entramos, porque aí é onde a gente vai conseguir desmistificar, igual nós estamos fazendo aqui, esses mitos, e nós vamos desmistificar também essas dúvidas com relação à previdência. Qual regra é a melhor? Qual dela é mais vantajosa? Por que eu não contribuir mais ou menos, com valores mais altos ou mais baixos? E é aí que nós vamos estar ali caminhando passo a passo, lado a lado, para que você chegue na melhor idade, com a melhor condição possível de se aposentar. Já deixa seu like aí, que você tá gostando. Pra gente encerrar, tem o contrário também, né? Tem aquele que acha que tem direito à revisão milionária, né? Esse termo. Sim. Todo mundo tem direito. Isso é um mito. Isso é um grande mito. Todo mundo divulga várias revisões, teses mirabolantes. Olha, você que teve isso, você tem direito a ganhar milhões de reais. Revisão na Previdência é algo que é muito técnico. A revisão ela serve tanto para aumentar o seu benefício, como ela também pode prejudicar se feita de forma errada. Então, revisões de benefícios no INSS, eles são analisados casos a casos. Nós temos teses e tipos de revisões que se aplicam de maneira costumeira a mais de uma pessoa. Mas não é porque o seu vizinho teve uma revisão e ganhou um valor alto que a sua revisão, mesmo que seja igual, vai ganhar o mesmo valor. Porque depende justamente da vida contributiva. Às vezes um contribuiu mais do que o outro, a revisão daquele é um pouco menor do que o outro que contribuiu diferente, é normal. O que a gente tem que tomar cuidado é que existe muito essa divulgação. Olha, e as pessoas brilham o olho. A gente fala em dinheiro, todo mundo brilha. Né? Olha, você que viveu tal situação, você tem milhões para receber. A pessoa na hora cai nisso. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? Para a gente poder não ter
prejuízos não só para a pessoa, mas também para que a gente não gere essa expectativa ruim sobre a Previdência. A Previdência bem feita, com técnica, ela sempre vai garantir os melhores resultados. Obrigada, Christopher, adorei. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, a gente pode te ajudar. Aqui o Christopher pode responder para você. E é aquilo, no final das contas, procurar um escritório sério, né? Ter seu advogado de confiança, para você ter o melhor benefício possível, ter sua tranquilidade aí, mais lá na frente, né? Quando você só quiser descansar, viajar, curtir a vida. Quando o assunto é aposentadoria, uma dúvida muito frequente que chega nos escritórios de advocacia: posso pedir revisão da aposentadoria depois de muitos anos? A resposta: pode. Você tem um prazo, você pode até 10 anos. Mas é aquilo, quanto antes melhor, porque ninguém quer deixar dinheiro na mesa, né? Então procure seu advogado de confiança. Se você quer esclarecer mais dúvidas, olha só que interessante. Aqui no site Gabarra Advocacia, você tem logo na página inicial o WhatsApp que você pode falar para tirar suas dúvidas pelo WhatsApp. Tem aqui um botão que você tem acesso ao livro Meu INSS Uma Ova, do autor Dr. Rafael Gabarra, também, que vai esclarecer muitas dúvidas. Tem aqui também onde você pode marcar um agendamento. Enfim, navega lá, que é um site completo. O blog também imperdível. Começa ali que você vai se informar muito. Que programa, hein? E muito bom contar com a sua companhia esse tempo todo, porque é prazeroso demais levar informação de qualidade para você. Te espero quarta que vem, 8 horas da noite. Ainda não se inscreveu? Não faça isso, vai lá agora, ó, tô esperando. Se inscreva no canal, ativa aí o sininho quando tiver novidade, algum recorte, enfim, você vai ser notificado, curta. E tem mais pessoas que precisam conhecer o Pode Mais Brasil, então, por favor, compartilha aí, ajuda a gente a levar essa informação. Até o próximo programa. Tchau, tchau.